O tema da aula de hoje é o consumidor e a sociedade. O consumidor não é um mero usuário e comprador de produtos e serviços. Ele também tem um papel na sociedade e um impacto no seu ambiente. Temos, nesse caso, que considerar o consumidor como tendo direitos em relação ao que se compra, mas também com um papel em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade do planeta. Vamos trabalhar primeiramente com o consumerismo e direitos do consumidor. Nas últimas 4 décadas, o movimento de defesa do consumidor ganhou força. Até então, não haviam regras claras de defesa do consumidor. A partir disso, o consumidor começou a ganhar importância no seu processo de decisão e no seu peso em relação às atividades das organizações. Um movimento que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, chamado de consumerismo, foi focado na defesa do consumidor. Esse movimento, que não pode ser confundido com a palavra consumismo, foi reflexo da pressão da sociedade civil para que os governos alterassem as suas leis em benefício dos consumidores, procurando preservar a integridade física e também a integridade social dos usuários de produtos e de serviços. As pessoas, então, a partir disso, começaram a ter presente e disponível regras e leis que pudessem protegê-las diante de empresários e de produtos que não estavam adequados à saúde e ao bem-estar dos consumidores. Vejamos, então, o que é consumerismo. Consumerismo são políticas e atividades traçadas para proteger os interesses e direitos dos consumidores, sem se restringir apenas às organizações com as quais tem a relação de negócios. É um conceito mais amplo, incluindo hospitais, bibliotecas e mesmo agências governamentais. Consumerismo é uma reação popular contra a negligência burocrática e desrespeito corporativo em relação aos cidadãos e consumidores. Você percebe, então, a importância que o consumerismo tem no nosso dia. Foi a partir dessas ações da sociedade que houve mudanças na legislação, pensando na proteção, principalmente contra organizações que não estavam interessadas em respeitar o consumidor e as suas necessidades. O consumerismo não é anticomercial por natureza. Na realidade, é uma reação da sociedade e dos governos em relação a organizações que não têm comportamentos éticos diante das ofertas para os mercados de atuação. O consumerismo, então, não trata apenas dos produtos e serviços fornecidos por empresas comerciais, por empresas privadas, mas também dos serviços fornecidos pelo governo ou então por empresas que têm concessão na prestação desses serviços. Desta forma, o consumerismo, enquanto movimento da sociedade civil, tem relação de proteção não apenas para os produtos fornecidos por empresas privadas, mas os serviços fornecidos por empresas e por órgãos públicos. Na década de 60, nos Estados Unidos, surge a Lei dos Direitos do Consumidor. E essa lei era composta por alguns itens. O primeiro deles, o direito à segurança. Em seguida, o direito de ser informado, o direito de escolher, o direito a ser ouvido, o direito ao ambiente limpo e saudável e o direito das minorias. O direito à segurança está relacionado às empresas oferecerem produtos e serviços seguros para uso e para consumo. O direito de ser informado está relacionado às informações que as empresas devem fornecer aos consumidores para a escolha e para o consumo dos produtos. O direito de escolher está relacionado a ter à disposição uma ampla variedade de produtos e serviços a preços competitivos. O direito a ser ouvido está relacionado a ter à disposição o consumidor uma ampla defesa dos seus direitos. O direito ao ambiente limpo e saudável está ligado principalmente à consciência ecológica e à sustentabilidade ambiental. E, por fim, o direito das minorias está relacionado às minorias terem proteção quanto à compra de produtos e serviços.
No início da década de 90, surge no Brasil o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. O Código de Defesa do Consumidor apresentava vários itens para a defesa do consumidor em relação a produtos e serviços. O primeiro deles é a proteção da vida e da saúde, relacionado principalmente com a segurança no consumo e na compra de produtos e serviços. O segundo é a educação para o consumo, ou seja, o consumidor receber as instruções adequadas para utilizar e consumir produtos. Outro aspecto é a liberdade de escolha, do consumidor ter à disposição uma variedade de produtos e serviços e de ser livre para escolher o que ele quiser. Também se tem o item informação, ou seja, das empresas fornecerem as informações adequadas para o consumidor poder decidir da melhor maneira possível e também consumir produtos e serviços de forma segura. Também temos no CDC a proteção contra a publicidade enganosa. Em outras palavras, a comunicação que é veiculada e que promete algumas coisas que seja posteriormente cumprida. Nós também temos a proteção contratual, ou seja, que cláusulas definidas em contrato sejam realmente cumpridas e que não lesem o direito do consumidor. Também nós temos o item indenização. E essa indenização por produtos ou serviços que não estão adequados conforme a lei também envolve a de ordem moral. Quanto ao acesso à justiça, estamos nos referindo ao consumidor ter amplo direito de defesa e ter acesso a buscar os seus direitos presentes no CDC. Na facilitação da defesa, o consumidor tem o direito de inverter o ônus da prova. O último princípio do Código de Defesa do Consumidor é a qualidade de serviços públicos. O que está presente aqui não é apenas o serviço público do governo, mas também de empresas que têm concessão de prestar esse tipo de serviço. Pode-se perceber diversas semelhanças entre a Lei dos Direitos do Consumidor americana e o CDC brasileiro. Ambas focam na segurança, no direito à informação e no direito da defesa do consumidor. Ou seja, elementos presentes numa defesa ampla do consumidor quanto ao que ele tem de direitos quando se compra ou se consome algum produto ou serviço. E nesse aspecto, qual é o papel do profissional de marketing? O profissional de marketing, que aqui pode ser encarado como pessoas que trabalham na publicidade e propaganda, vendedores, pessoas ligadas à negociação, pessoas ligadas ao desenvolvimento de produtos e também pessoas ligadas à distribuição. Os profissionais de marketing devem apresentar um aspecto ético em relação a isso aí. Na realidade, demonstrar respeito pelo consumidor também passa em respeito às leis do Código de Defesa do Consumidor. Não é porque tem que se apenas obedecer à lei definida pelo governo, mas sim demonstrar ao consumidor que a empresa está preocupada com ele quanto ao seu direito de defesa. Considerando que o Código de Defesa do Consumidor é para defender os interesses do consumidor, as empresas que procurarem obedecer à lei e por interesse genuíno farão com que esses consumidores permaneçam mais com ela. Isso porque eles ficam mais seguros de que essas empresas estarão obedecendo às regras de consumo no país. Sem dúvida nenhuma que a lei é feita para ser cumprida. No entanto, sabe-se que muitas empresas no país não respeitam as regras definidas no Código de Defesa do Consumidor. Uma empresa que respeita nesse caso pode ser vista então como uma empresa que transmite segurança ao consumidor porque estará respeitando a lei. Em relação a isso, acompanhe o caso de uma empresa varejista americana que construiu a sua trajetória com o respeito e confiança ao consumidor. A cadeia de supermercados Steele Leonard's dos Estados Unidos tem duas regras fundamentais que estão entalhadas em painéis de granito com 1,80 m de altura na entrada de suas lojas. Regra número 1. O cliente está sempre certo. Regra número 2. Se o cliente estiver errado, releia a regra número 1. Qual foi a razão dessas duas regras que representam ampla defesa dos direitos do consumidor terem surgido na Steele Leonard's? Em 1969, 2 semanas depois de fundar a sua loja, Steele Leonard, o proprietário, cumprimentava alguns clientes.
Naquele momento, surgiu uma consumidora muito insatisfeita. A consumidora reclamou que a bebida que ela comprou, tradicional de consumo naquela época do ano, estava estragada. O proprietário não acreditou na cliente, mas mesmo assim deu a ela o valor que ela pagou do produto, que era de 95 centavos. Steel Leonard ficou desconfiado da consumidora porque do lote de 200 garrafas vendidas daquele produto, apenas houve reclamação dela. Quando a cliente recebeu de volta o dinheiro que ela havia pago, apesar de ficar satisfeita, ela ficou mais brava ainda com Steel Leonard, comentando que ele não havia acreditado nela e que ela nunca mais voltaria naquela loja. Aborrecido com a situação, Steel Leonard contou o caso à sua esposa. Avaliando bem a situação, a esposa identificou que Steel Leonard não deu atenção devida à consumidora e desconfiou da sua honestidade. Foi por isso que ela ficou muito brava depois de ele devolver o dinheiro que havia gasto. A partir disso, Steel Leonard percebeu como era importante o consumidor para a sua loja e definiu as regras básicas. Desta forma, mesmo que 1% dos clientes estivesse enganando, estivesse mentindo, 99% dos clientes não estaria. Steel Leonard percebeu que era importante dar a devida confiança aos consumidores, já que grande parte deles estaria falando a verdade a respeito de problemas em produtos e serviços. Em relação aos direitos do consumidor, é importante destacar o papel da internet. Na atualidade, a internet reforçou o poder do consumidor na escolha de produtos e serviços e na avaliação de empresas idôneas ou não. Existem sites, por exemplo, que fazem comparações de preço, como o Buscapé, o Bom de Faro, o Que Barato e o Jacoteia. Também temos sites de reclamação, como o Reclame Aqui e o Reclamão.com. Nós também temos sites com listas de saque, como por exemplo o Buscasaque.com. Essas ferramentas servem principalmente como elemento de informação para os consumidores reconhecerem no mercado quais são as empresas que trabalham de acordo com a lei e quais são as empresas que não seguem a lei. Para exemplificar, vejamos o caso de uma consumidora que registrou a sua reclamação num site de reclamações em relação a uma compra no ramo de telefonia móvel. Após comprar um celular novo, Dona Cida, de 68 anos, percebeu que não conseguia fazer ligações, apenas recebia. No dia seguinte, voltou à loja onde comprou o aparelho. A loja não oferecia fila preferencial e a gerente não quis atendê-la. Dona Cida desistiu de esperar na fila e resolveu ligar para a operadora. Ligou várias vezes, mas não resolveram seu problema. Ela resolveu então fazer a reclamação num site especializado. Pouco tempo depois, seu problema foi resolvido. Esse caso retrata de forma bastante clara a importância da internet na defesa do consumidor. No momento em que a reclamação foi registrada no site, o atendimento da empresa para resolver o problema foi mais rápido. Isso provavelmente não teria acontecido se a consumidora estivesse esperando para a empresa resolver esse problema. É importante destacar que um erro da empresa não significa que ela queria transgredir a lei, que ela não queria respeitar os direitos do consumidor. Um erro pode ser devido a problemas na produção ou até mesmo na prestação de serviços com os seus funcionários. Todavia, as empresas devem estar atentas em resolver esses problemas. A empresa que demora muito para resolver o problema e o consumidor tem que chegar às vias de fato na justiça ou, por exemplo, apresentando reclamações em sites, são empresas que devem rever a sua forma de lidar e de se relacionar com os seus consumidores. Em função da falta de respeito de algumas empresas e da demora em resolver os problemas, muitas pessoas começaram a acessar então os sites de reclamação. Um deles é o site Reclame Aqui. Nesse site, se um consumidor pretende registrar uma reclamação para uma empresa, ele primeiramente precisa se cadastrar. Em seguida, a reclamação relacionada à empresa é repassada para essa empresa, caso ela tenha também cadastro no Reclame Aqui. A empresa então responde no site o que fez para resolver
aquele problema indicado pelo cliente. O consumidor, por fim, pode indicar na internet se o problema foi mesmo resolvido. O Reclame Aqui também apresenta a lista das empresas que mais recebem reclamação no site. Acompanhe a seguir a história da Pneus BS Callaway e de seu relacionamento com o consumidor. Veja o depoimento de um executivo que apresenta as ações de marketing da empresa e como ela procura tratar o consumidor, principalmente em relação às suas reclamações. Nós somos uma organização que começou em 2000 e somos hoje dentro do setor em que pese estarmos posicionados ou competindo com 4 ou 5 multinacionais que estão no Brasil há 70, 80, 90 anos. Em 5 anos, nós passamos a ser a 4ª marca mais conhecida no setor em que atuamos, que é no setor de pneus. Eu acho que o cliente, o atendimento ao cliente, o bom atendimento ao cliente, ele começa no desenvolvimento do produto, quando você pensa exclusivamente o que o mercado espera, o que o usuário espera. Quando eu vendo um produto, eu tenho que levar alguma coisa que tenha muita qualidade, boa durabilidade, mas a máxima segurança no uso, né? Junto com isso, desenvolver um programa de atendimento a esse cliente, que o retorno seja imediato. Essa preocupação, principalmente no produto em que nós comercializamos, sempre norteou as nossas ações. A ponto de, na garantia, nós estabelecermos que, no nosso processo, um cliente que fosse fazer uma reclamação através do nosso call center, nós deveríamos falar com ele diretamente, mas com uma linguagem não de debate, não pré-moldada, mas com uma linguagem efetivamente que nós levássemos a ele uma solução. E criamos aqui, então, atendimento 4 horas. Qualquer problema que entre, nós temos que dar uma resposta positiva àquele cliente, no máximo em 4 horas, né? Desde que, mesmo que isso nos custe algum dinheiro. Porque eu sempre digo às pessoas com quem eu trabalho, nas organizações, nas palestras e aulas que dou, que é muito mais barato você resolver o problema na primeira reclamação do que você deixar esse negócio prosperar, né? Quando você atende rápido, mesmo que o produto tenha um problema, você não perde o cliente. Porque o serviço é o bem maior que ele espera de qualquer organização. E nós temos procedido assim, e efetivamente o nível de satisfação dos nossos usuários tem sido muito grande com essa resposta. O que se percebe com esse caso é o interesse da Pneus BS Callaway em tratar bem o consumidor, pensando no futuro, pensando em vendas futuras e pensando na lealdade. Conforme mesmo colocou o executivo, a Pneus BS Callaway nas reclamações percebe que resolver o problema da primeira vez é muito mais produtivo. Pode-se perceber que o serviço de atendimento ao consumidor e a gestão das reclamações é um investimento que a empresa faz, não é visto como um custo pela BS Callaway. Trabalharemos agora com consumo consciente e sustentabilidade. Um consumidor consciente não é apenas aquele que sabe quais são os seus direitos, mas também aquele que apresenta atitudes e comportamentos relacionados à proteção do meio ambiente. Um consumidor consciente sabe da importância de se proteger o meio ambiente e de comprar produtos ou serviços que estejam relacionados a isso. No Brasil, os autores Salles e Neto adaptaram um questionário para avaliar o consumo consciente das pessoas. Esse questionário já havia sido aplicado em outros países. Convido então vocês a responder a algumas dessas questões. Utilizem a seguinte escala de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Eu compro produtos orgânicos porque são mais saudáveis. Quando eu conheço os possíveis danos que um produto pode causar ao meio ambiente, eu não compro este produto. Eu procuro comprar eletrodomésticos que consomem menos energia. Sempre que possível,
Eu compro produtos feitos com material reciclado. Eu já convenci amigos ou parentes a não comprar produtos que prejudicam o meio ambiente. Se a média das respostas é 4 ou superior a 4, dá para se dizer que vocês apresentam um comportamento ligado ao consumo consciente. No entanto, se a resposta for entre 3 e 4, o consumo consciente de vocês ainda não está bem desenvolvido. Se ela for abaixo de 3, vocês têm muito o que melhorar a respeito de consumo consciente. Assim, quanto mais vocês concordarem com as afirmações apresentadas, mais vocês têm um comportamento relacionado ao consumo consciente. Isso não ocorre quanto mais vocês discordarem em relação às afirmações apresentadas. Essas afirmações têm relação com o consumo de energia reduzido, com o uso de produtos que não agridem o meio ambiente, com o uso de produtos com material reciclado, considerando a reciclagem e a reutilização, e também com as atitudes de convencimento de outras pessoas de comprar produtos mais saudáveis e que não agridem o meio ambiente. Se vocês apresentaram uma média muito baixa nas questões sobre consumo consciente, não se preocupem. O consumo consciente é um movimento que ganhou força nos últimos anos. Portanto, as pessoas ainda estão se acostumando com essa ideia, estão mudando seus comportamentos aos poucos. Vocês devem ter, nesse caso, como objetivo apresentar comportamentos de consumo consciente daqui para frente. Se você conseguiu médias elevadas, parabéns! Já se percebe que há um interesse seu em se preocupar com o meio ambiente e em se preocupar com o futuro do planeta. Atualmente, as empresas procuram cada vez mais colocar a questão de sustentabilidade nas suas estratégias. A sustentabilidade, é importante ressaltar, é composta por 3 elementos: a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade econômica está relacionada à perpetuação da empresa em termos de lucros. A sustentabilidade social, considerando que a empresa trata bem os seus funcionários e também tem uma relação muito boa com a comunidade na qual ela está inserida. Já a sustentabilidade ambiental está relacionada com a preservação do meio ambiente e com a empresa preocupada com o que os seus produtos e serviços estarão interferindo e influenciando o meio ambiente no qual nos encontramos. Um exemplo disso é a Natura, que desde a sua fundação tem considerado questões ligadas à sustentabilidade. Vejamos então como a Natura aplica a sustentabilidade no seu dia a dia. Nossa convicção é de que as empresas genuinamente inovadoras serão aquelas que conseguirem incorporar a sustentabilidade em seus mecanismos de gestão, influenciando cada decisão e integrando todas as suas ações e permitindo que eles sejam acompanhados e avaliados ao longo do tempo. O que isso nos demonstra? Podemos perceber que a Natura é uma empresa que apresenta compromisso com a sustentabilidade. E não apenas a sustentabilidade econômica e social, mas também a sustentabilidade ambiental. Todas as ações que a Natura apresentou em suas estratégias desde a sua fundação demonstram a inovação dessa empresa enquanto estratégia de sustentabilidade. Importante destacar nisso que o discurso da Natura não ficou apenas no papel. A empresa procurou aplicar o que ela tinha como compromisso na sua relação com os consumidores e também na sua relação com o meio ambiente, uma vez que ela é uma indústria de cosméticos. Desta forma, a Natura, pensando no respeito ao consumidor e também ao meio ambiente, lançou produtos e procurou melhorar os seus processos produtivos, pensando em reduzir a emissão de gases e também utilizar produtos que agridem o ambiente de maneira reduzida. O importante nisso é que muitos consumidores perceberam esse compromisso da Natura com o meio ambiente e compram produtos e serviços não apenas pela qualidade que a Natura tem, que é comprovada, mas também pela relação que a Natura tem com o meio ambiente, pensando na sua proteção. Os consumidores, assim, estão também contribuindo com a proteção do meio ambiente, comprando produtos de uma empresa que
percebe-se, decididamente está preocupada e tem compromisso com a sustentabilidade nos seus 3 níveis: econômica, social e ambiental. Acompanhe então a trajetória da Natura em relação ao desenvolvimento sustentável, desde 1969, que é a sua fundação, até o ano de 2007. Em 1969, a Natura nasce com a proposta de utilização de ingredientes naturais em suas formulações. Em 1983, refis são introduzidos pela Natura no setor de cosméticos no Brasil. Em 1997, frota de distribuição na capital de São Paulo é convertida para gás natural veicular, GNV. Em 2000, lançamento da linha Natura Ecos. Em 2001, incorporação no processo de desenvolvimento de produtos da metodologia de avaliação de ciclo de vida, ACV, para embalagens. Em 2005, substituição da gordura animal por óleos vegetais na linha de sabonetes. Em 2006, energia solar no espaço Natura para aquecer a água e iluminar o estacionamento. Em 2007, substituição gradativa do álcool comum por álcool orgânico, perfumaria e desodorantes. Podemos perceber na prática como a Natura aplica os preceitos do desenvolvimento sustentável e como isso interfere no mercado de cosméticos. A Natura oferece produtos de cosméticos a diversos segmentos de mercado, com qualidade e com respeito ao meio ambiente. Nessa trajetória, percebe-se que nos últimos anos a Natura tem ampliado o número de ações ligadas à sustentabilidade, como, por exemplo, a redução da emissão de gases poluidores e também ações de reciclagem. É importante destacar que essas ações de sustentabilidade apresentaram desafios para a Natura e apresentam também desafios para outras organizações. No entanto, a Natura começa a colher os frutos desse seu trabalho ligado à sustentabilidade. Isto porque os consumidores perceberam na Natura um modelo de empresa sustentável oferecendo produtos ligados à sustentabilidade. Não foram apenas ações internas da Natura, como por exemplo a redução da poluição e o uso de reciclagem, mas também ações de oferta de produtos com um diferencial ligado à sustentabilidade. A mudança de matérias-primas para alguns produtos destaca que a Natura tem preocupação com o meio ambiente e que também oferece ao mercado produtos relacionados a isso, uma vez que há um segmento de mercado em crescimento que procura comprar produtos que respeitem o meio ambiente. Trabalhamos nessa aula com o consumidor e sua relação com a sociedade. De forma específica, o consumerismo, os direitos do consumidor, o consumo consciente e a sustentabilidade. É importante destacar que esses elementos apresentam a integração maior do consumidor ao trabalho, à cadeia de consumo na sociedade. No passado, o poder das empresas em relação ao consumo e às práticas de sustentabilidade era maior. Dos últimos anos, o aumento do poder do consumidor é perceptível. O consumidor cada vez mais participa desse processo de se ter mais direitos, de ter uma consciência maior em relação à compra de produtos e serviços e também em relação ao desenvolvimento sustentável. O advento das leis de proteção ao consumidor e o advento da importância do consumo consciente e da sustentabilidade ecológica fez com que muitas empresas mudassem as suas estratégias. Essas estratégias focadas principalmente no respeito ao consumidor, através de gestão de reclamações, de procurar entender e atender bem o que ele necessita e também de ações ligadas à sustentabilidade. Com isso, as empresas se aproximam cada vez mais dos anseios dos consumidores. E esses anseios não estão relacionados apenas a respeitar os seus direitos, mas também a fornecer produtos e serviços que respeitem o meio ambiente, que estejam relacionados a ações de desenvolvimento sustentável. Muitas empresas ainda colocam a sustentabilidade apenas no discurso. Mesmo comentando que pretendem mudar a sua forma de produzir e os produtos que são vendidos no mercado, continuam utilizando práticas antigas.
No entanto, a pressão do consumo na busca de novos produtos relacionados ao meio ambiente e a presença de empresas que começa a oferecer esse mercado produtos relacionados a isso, faz com que haja uma mudança no mercado como um todo. Podemos perceber então que há oportunidade de negócios quanto à sustentabilidade, mas também há muitas empresas que estão interessadas genuinamente em defender o meio ambiente e em oferecer aos consumidores produtos e serviços que atendam às suas necessidades, mas que também respeitem o meio ambiente e estejam focados no desenvolvimento sustentável. Para a aula de hoje, sugiro a leitura do livro Guia de Mobilização para o Consumidor Cidadão, do IDEC, disponível gratuitamente no site www.idec.org.br. Você pode fazer o download desse arquivo no link Biblioteca. Esse livro apresenta de que formas o consumidor pode se mobilizar enquanto cidadão para melhorar a vida dele e a vida do planeta. Em outras questões, está relacionado então o consumidor sendo cidadão propriamente dito, com seus deveres e seus direitos. Deveres enquanto responsável por proteger o meio ambiente e direitos enquanto cidadão com regras para serem respeitadas pelas empresas e pelo governo.